quando vamos iniciar o capítulo 9 da segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. Na sequência do capítulo anterior, quando o Alter Rebbe nos explicou que no ser humano o atributo de Chokhmah, o poder de Chokhmah, sabedoria na sua alma, que é o primeiro dos atributos, é o mais elevado de todos, e ele nos explicou detalhadamente como os atributos intelectuais, os poderes intelectuais da alma estão bem acima dos poderes emocionais, que são gerados pelos intelectuais, que são uma consequência derivada daquilo que a pessoa processa na sua mente, e assim ela gera os sentimentos. Portanto, os poderes racionais intelectuais estão bem acima dos emocionais, e os poderes emocionais, por sua vez, estão bem acima do pensamento. Por sua vez, as letras e palavras do pensamento estão bem acima das letras e palavras da fala. E a fala, por sua vez, é bem mais elevada do que o poder da ação, não é? Do que qualquer movimento que a pessoa faça através de ação sua. Então ele nos explicou como isso funciona no caso do ser humano, qual é a hierarquia e a distância que existe entre a Chokhmah, que é o poder supremo intelectual da alma do ser humano, e o poder da ação, que é o poder mais baixo que se expressa e se manifesta através do ser humano. Prossegue agora o Alter Rebbe nos diz, tudo isso na verdade era uma metáfora para nos remeter a algo que a gente possa captar em relação à atuação divina no mundo e no universo. E aqui ele vai nos enfatizar como que em relação a Deus a coisa é totalmente distinta, não só que é bem diferente, mas completamente, absolutamente diferente. Isso que ele nos diz no capítulo 9, Aval legabei akadosh baruch hu, madregat ha-chokhmah, sheitchilat, machshava vereshita, יסוף מעשה אצלו, דהיינו שנחשבת כאילו היא בחינת ומדרגת עשייה לגבי הקדוש ברוך הוא. Traduzindo, fala o Alter Rebbe, porém, comparado ao próprio Deus, quando nós nos referimos à essência divina, e comparando isso aos atributos divinos pelos quais Deus rege o universo, começando pelo primeiro dos 10 atributos ainda no mundo de Atzilut, no campo de emanação. O primeiro e mais elevado dos atributos é o atributo de Chokhmah, que nós vimos que Chokhmah é chamada de princípio, porque ela também é a principal de todas as forças, de todos os atributos dela, se derivam dela, emanam todos os atributos seguintes. E por isso nós vimos que Chokhmah não é apenas a primeira em ordem cronológica, mas também a primeira em hierarquia, porque está no nível mais alto. Mas ele nos diz, porém, comparado ao próprio Deus, o nível de Chokhmah, que é o início e princípio do pensamento, como a gente diz na nossa liturgia no Lechadodi, na sexta-feira à noite, antes do recebimento do Shabbat. Lá se fala que Chokhmah é o princípio do pensamento, mas para ele, para Deus, Chokhmah é o ato final. Ou seja, para nós, seres humanos, criaturas, nós vimos que há uma distância enorme entre o nível superior mais elevado, que é o de Chokhmah, e o nível mais baixo, que é o poder da ação. Uma ação a pessoa pode fazer até mecanicamente, sem estar pensando, sem estar sentindo, sem estar... É um trabalho braçal, mecânico, a pessoa pode fazer sem estar se identificando sequer com isso. Por isso, o campo da ação é algo externo, desvinculado da essência da pessoa, diferente do poder de Chokhmah, que é o mais elevado. Então, no ser humano existe uma grande diferença entre o nível supremo de Chokhmah em relação ao plano mais baixo de Asiyah, que é o plano da ação. Mas ele nos diz que em relação a Deus, o nível de Chokhmah, que é o início e princípio do pensamento, mas para ele Deus, Chokhmah é o ato final, é como se fosse a ação externa que é insignificante quando comparada à essência. Isso significa que para Deus
sua própria Chokhmah, mesmo quando a gente fala da Chokhmah de Atzilut, da Chokhmah no seu ponto mais elevado, como uma Sefirah, como um atributo no mundo da emanação, mesmo assim, sua própria Chokhmah está tão abaixo e distante da sua essência, que é considerada de um grau muito baixo de consciência, como a ação. No caso do ser humano, a ação é o nível mais baixo de atuação do ser humano, mais desvinculado da sua essência, da sua alma, do seu ser. Em relação a Deus, mesmo a Chokhmah, que para nós é considerado o que há de mais elevado, porém para Deus a Chokhmah, ela é de um grau muito baixo de consciência, como se fosse a ação. Seja em relação à essência de Deus, a Chokhmah está totalmente distante da própria essência. No caso do ser humano, Chokhmah reflete o grau e nível mais elevado que nós temos, conforme ele explicou no capítulo anterior. Porém, em relação a Deus, ele nos diz que Chokhmah está equiparado ao nível mais baixo e inferior, em nada ela é mais elevada do que o nível mais interior e baixo, que seria aquele de ação ou atuação prática. Que dichtiv, conforme está escrito nos Salmos 104, 24, Kulam bechokhmah asita, conforme está escrito, fizeste a todos com Chokhmah, que Deus fez todo o mundo, todo o universo, todos os seres e criaturas, fizeste a todos com Chokhmah. Então, além do sentido literal do versículo que vem nos dizer que tudo o que é obra de Deus foi feito com sabedoria, porém aqui no sentido mais místico e profundo, ele nos explica, fizeste a todos com Chokhmah, significa que a Chokhmah divina está no campo do fazer, no campo da ação, como no campo da ação prática desvinculada, externa, ou seja, que a própria Chokhmah é equiparada aos níveis mais baixos do ser, como o poder da ação, que é até algo externo, superficial, se comparado à essência. Que na realidade, a observação que o Alter Rebbe nos faz, uma vez que o versículo fala de Chokhmah divina, e Chokhmah, como nós dissemos, é um atributo de cunho intelectual, então aparentemente no versículo seria mais apropriado dizer, se Deus criou o mundo com Chokhmah, etc., mas ele está falando, se referindo a Chokhmah divina, a sabedoria divina, Kulam bechokhmah iskalta, Deus todos com sabedoria entendestes, ou conhecestes, ou assim por diante. Mas o que significa que fizeste a todos com Chokhmah? Com Chokhmah fizeste a todos, como a Chokhmah está associada ao ato de fazer, ao poder da ação. Então isso vem nos transmitir essa ideia que em relação a Deus, o próprio conceito de Chokhmah, a própria atuação do intelecto, por assim dizer, do poder intelectual de Chokhmah, isso para Deus é considerado como se fosse uma ação superficial, uma ação mecânica, uma ação desvinculada da essência, algo num nível baixo e inferior, se comparado à própria essência do ser. Isso que ele vai nos explicando em seguida o Alter Rebbe, V'hainu lomar, sheke'erech hachayut shebe'asiyah gufanit vegashmiut, le'erech hayut hachokmah, שהיא ראשית ומקור החיות באדם וכל הברואים הגשמיים. Isso quer dizer, quando o versículo nos fala, Deus fizeste a todos com Chokhmah, isso quer dizer que, quando se compara a energia espiritual manifesta na execução de um ato físico que o indivíduo realiza com o corpo. No caso do ser humano, se a gente for comparar o tipo de energia, a qualidade de energia investida num ato físico que a pessoa realiza com o corpo, se a gente for comparar isso com a energia espiritual manifesta em Chokhmah, com a energia investida no poder intelectual da Chokhmah, quando a pessoa reflete, pensa, e não só pensa, mas também
interioriza na sua mente conceitos elevados. Então não há dúvida que no caso do ser humano a energia espiritual presente em Chokhmah é muito mais elevada e muito mais intensa do que aquela presente num ato físico ou até num ato mecânico. Então, a tal ponto que se diz, essa presente no ato físico, a primeira é praticamente zero, estando separada de Chokhmah por muitos graus de separação. Ele nos diz, Chokhmah tem o máximo de energia. Por quê? Porque no caso do ser humano é o princípio e fonte de toda a energia espiritual do homem. E é também a energia espiritual de todas as criaturas físicas. Aqui ele nos diz, o Alter Rebbe, por que no caso do ser humano a Chokhmah é o mais elevado? Porque em contraste com a energia presente no ato físico, que isso não envolve forças profundas do âmago da alma da pessoa, nem do seu campo intelectual, nem do seu campo emocional, etc. Então, a energia espiritual investida no ato físico ela é incomparável em relação à energia espiritual que se manifesta no poder, no atributo de Chokhmah. Como ele nos diz, isso o Alter Rebbe nos explicou já no capítulo anterior, mas nós vamos recapitular quando ele nos trouxe a hierarquia dos poderes dentro da alma da pessoa. Então, na linguagem do Alter Rebbe, shehu ke'ain legabe chayut shebeotiot hadibur, shehu ke'ain legabe achayut shebeotiot hamachshava, shehu ke'ain legabe chayut u'ma'alat hamidot, shemehem nimshecha hamachshava zu, shehu ke'ain legabe chayut u'ma'alat u'madregat hachokhmah bina vadat, mekor hamidot. Traduzindo, ele nos diz que a energia espiritual manifesta na execução de um ato físico, no caso do ser humano, é insignificante a energia que se investe num grau acima. Qual é o grau acima da ação? Imediatamente acima da ação é o poder da fala. Então ele nos disse, nós vamos, para a pessoa falar, ela tem que estar pensando sobre o que ela fala, ela precisa estar concentrada nisso. Através da fala, a pessoa, o indivíduo, expressa muito mais de si mesmo do que numa ação que fica desvinculada dele próprio. Portanto, no caso do ser humano, a energia espiritual manifesta na execução de um ato físico é insignificante se comparada à energia espiritual manifesta na linguagem falada. Ou seja, que através da linguagem falada a pessoa expressa e manifesta muito mais o que ela é, quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente, etc. Por sua vez, ele nos diz, subindo de nível, então, a energia presente na ação prática é insignificante se comparada à energia presente na fala. E por sua vez, a energia espiritual presente na fala do indivíduo é insignificante em relação ao grau acima dela. Qual o grau acima da fala? O pensamento. Isso que ele nos diz, que a energia espiritual manifesta na linguagem falada é insignificante se comparada à energia espiritual manifesta na linguagem não falada dos pensamentos. E na realidade, tudo que nós falamos até agora envolve aquilo que são chamadas as vestimentas e apenas vestimentas da alma. Pensamento, fala e ação. E ele vai agora continuar e nos dizer como mesmo a vestimenta mais elevada que é o pensamento, aquilo que está expresso no pensamento da pessoa é completamente insignificante e irrelevante se comparado ao grau essencial dos poderes essenciais da sua alma. Qual o grau acima do pensamento? Isso envolve os poderes emocionais. Então, isso que ele nos diz que a energia espiritual manifesta na linguagem não falada dos pensamentos, por sua vez, é insignificante se comparada à energia espiritual manifesta nos poderes emocionais da alma que dão origem a esse pensamento. Por sua vez, agora ele vai nos dizer que os próprios poderes emocionais que dão origem ativam os pensamentos, eles se comparados à sua matriz, à sua origem, que são os poderes intelectuais, também são considerados insignificantes.
E a energia espiritual manifesta nos poderes emocionais da alma é insignificante se comparada aos poderes intelectuais dela, Chokhmah, Binah e Dat, que são a fonte dos poderes emocionais. Portanto, nós vemos que no ser humano, por assim dizer, qual a distância da ação, que é o ponto mais baixo de atuação da pessoa, da sua alma, a energia investida no campo da ação, qual é a distância em relação ao poder mais elevado da alma, que é o poder de Chokhmah. Ele nos diz, existem aqui 5 níveis, ou seja, o mais elevado de todos seria o Chokhmah, o número 1, e o mais baixo de todos, que seria a energia investida no campo da ação, é o de número 5. Então, de cima para baixo, falando de cima para baixo, numa hierarquia do mais elevado para o inferior, acima de tudo, Chokhmah, os poderes intelectuais abaixo dela, em seguida, como consequência dela, os poderes emocionais. Depois dos poderes emocionais, as letras e palavras do pensamento. Em seguida, depois, as palavras faladas, a expressão verbal, comunicação verbal da pessoa. E, finalmente, o campo da ação. E nós vimos que cada um desses campos, em relação ao que está acima dele, é completamente insignificante. Portanto, se a ação é insignificante comparando a fala, e a fala, por sua vez, é insignificante se comparado ao pensamento, o pensamento, por sua vez, é insignificante quando comparado com as emoções, e as emoções, por sua vez, são insignificantes se comparadas à matriz de tudo, que é a Chokhmah e os poderes intelectuais. Agora ele vai nos dizer quanto mais e muito mais. Quando nós comparamos se cada um é insignificante em relação àquele que está acima dele, então imagine a insignificância da ação em relação ao nível mais elevado, ao nível número 1, a ação que é o número 5, se ela já é insignificante em relação até a fala, e muito mais, imagine então quanto ela é insignificante se comparada em relação à energia espiritual presente na Chokhmah, no atributo intelectual de Chokhmah, então ela é totalmente, muitas vezes insignificante, etc. Ela é como nada, absolutamente nada em relação a Chokhmah. Da mesma forma, ele nos diz, agora nos transpondo para o exemplificado, nos remetendo ao objetivo de toda essa exposição, Ken mamash erech madrigat u'ma'alat ha'chokhmah, שהיא ראשית ומקור החיות שבכל העולמות לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. Igualmente, de modo literal, nível, qualidade de Chokhmah, que para nós é algo tão elevado, que é a fonte, no caso da atuação divina, na regência dos mundos e universos. Chokhmah é a primeira de todas as sefirot, dos atributos, que é a fonte primária da energia espiritual para todos os mundos, porém, em relação à essência divina, ela é insignificante em comparação com o próprio Deus em sua essência, que está a milhões de níveis de transcendência acima e além de Chokhmah. Muito mais que os números de níveis pelos quais, na experiência humana, a energia espiritual em Chokhmah transcende a energia espiritual na ação. Como ele vai nos explicar que no caso do ser humano é uma distância de 5 níveis. Então, a ação é insignificante em relação à fala, que por sua vez assim é em relação ao pensamento e assim aos emocionais, até chegar no intelectual. Mas ainda aqui há uma paridade, há um termo de comparação, são 5 níveis, uma distância de 5 níveis entre o mais elevado e o mais baixo, por mais que o mais baixo, o quinto, já é insignificante em relação ao quarto, e o quarto, por sua vez, nada representa em relação ao terceiro, mas existe uma paridade ainda. Em relação a Deus, se fala que a própria Chokhmah é como a Asiá, próprio atributo de Chokhmah, e até a Chokhmah divina, ou seja, a Chokhmah expressa no atributo, no mundo da emanação em Atzilut, em relação à essência de Deus, é completamente insignificante, numa distância infinita, como de milhões e milhões de graus, que transcendem a essência divina tão mais elevada, que a Chokhmah, de fato, é completamente insignificante em relação a ela. E por isso ele nos diz, no
caso do ser humano, Amerumam vemitnaser Borevavot Madregot Romemut Yoter Miromemut Madregat Chochma al Bechinat Chayut שבעשייה שהיא רוממות 5 מדרגות לבד, שמדרגות בחינת עשייה ודיבור ומחשבה ומידות ושכל, אבל הקדוש ברוך הוא רם ומתנשא ממדרגת החוכמה רבבות מדרגות כאלו עד אין קץ. Traduzindo, a distância de Chokhmah à ação humana é somente 5 graus de transcendência, conforme a gente explicou, a saber, os níveis agora de baixo para cima, ação, acima disso fala, acima disso pensamento, acima disso poderes emocionais e acima de tudo poderes intelectuais. Deus, por sua vez, está a milhões de tais graus de transcendência, se não infinitamente. Nós falamos milhões porque não sabemos o que é infinito, mas Deus, por sua vez, está milhões de tais graus de transcendência acima e além do nível de Chokhmah, até mesmo o nível de Chokhmah, que para nós é visto, concebido como a coisa mais elevada que existe em relação a Deus. E aqui estamos falando não da nossa Chokhmah, estamos falando até da Chokhmah suprema, da Chokhmah divina, mas Chokhmah como nos seus moldes, como algo específico, como a Chokhmah superior, etc., em relação à essência de Deus, que é completamente simples, transcendental, elevada e etc., ela é completamente irrelevante, completamente insignificante.